Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui para mais uma aula de matemática pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou trabalhar com vocês, oitavo ano, a ideia das potências, né? Trabalhando hoje as propriedades das potências ainda e comigo, professora Viviane. Bom dia, Vivi. Bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa aula. Vou interagir hoje aqui com vocês no chat. Fiquem bem à vontade. Vamos falar hoje, vai ser uma aula um pouquinho descritiva, né? Verdade. Espero que vocês colaborem com a gente com várias... Colaborem, é isso. Tá bom. Como a professora Viviane bem disse, a gente vai ter uma aula um pouco descritiva, né? Vamos dizer assim, trabalhando aí com as propriedades das potências. São algumas propriedades, né? E a gente vai, essa aula, ela foi extraída, tá lá do material do Aprender Sempre, especificamente ali na página 90, tudo bem? E aí a gente vai descrever com calma todas essas propriedades aí das potências, tudo bem? Como já é de praxe, vamos fazer a leitura das habilidades, no caso, né? Então, a habilidade EF08MA02, que trata da resolução e elaboração de situações de problema, usando a relação entre potenciação e radiciação. Vamos falar disso nas próximas aulas aí para a semana que vem. Para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Os objetos de conhecimento são a potenciação e a radiciação. Tudo bem? Então, é isso, tá? Dando sequência aí, a gente vai dar uma relembradinha no conceito de potência. Já aparece para vocês, nosso diretor vai colocar a ideia, né, da representação algébrica de uma potência. Clássica essa representação, né, Viviane? Então, temos ali o A elevado a N, ok? Que na realidade trata do quê? Da multiplicação de um mesmo fator, ou seja, você vai multiplicar essa base tantas quantas forem as vezes que o expoente indicar. Ah, professor, mas potência é fácil. É, mas você acaba esquecendo. É muito comum essa ideia de a gente relembrar, falar e na hora de você executar, fazer o cálculo, cometer aquele errinho. Às vezes até grosseiro, né? Porque você sabe, aí faz com pressa, faz correndo e acaba errando. Então tem que tomar cuidado com essas questões, tudo bem? Na prática, o que a gente tem? A gente tem toda uma descrição. O A elevado a N é a potência, o A é a base e o N é o expoente, tudo bem? Então é importante guardar essas informações aí. A elevado a N, toda a estrutura que a gente chama de potência. O A, esse númerozinho que fica aqui, ó, embaixo, a gente chama de base, tá ok? E esse valor aqui, ó, superior que fica acima, a gente chama de expoente, tudo bem? Coloquei um foguetinho ali, ó, para associar com a ideia da potência, é essa a ideia mesmo, tudo bem? Na prática, o que a gente tem? Que o resultado de uma potência é obtido pelo produto, ou seja, a multiplicação da base, é importante, né? Sempre o mesmo número, tá ok? Em quantidade de vezes igual ao expoente. Então, é extremamente importante, né? Fixar, ter a ideia desses conceitos, né? Teoria e matemática também é muito importante. Tudo bem? Olha lá, já vamos começar com a atividade 1, Viane. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então vamos fazer, como você bem disse, né, a ideia da aula de hoje, né, não é fazer cálculo, é entender essas propriedades da potenciação e a gente já começa com elas, Viviane. Olha lá, vamos fazer a leitura? Qual é a ideia? Complete as lacunas em branco com as palavras adequadas sobre as propriedades da potenciação. Lembrando que essa atividade, ó, ela está lá na página 90, lá do caderno do aluno, lá do Aprender Sempre. Tudo bem? Vamos fazer a leitura? Na multiplicação entre duas potências com a mesma base, para calcular o resultado, basta pontinhos aí, a base e pontinhos, né? Um espacinho aí, o expoente. Então, o que a gente quer de vocês? Que vocês mandem as duas palavrinhas aí, separadas por vírgula, uma barrinha, né? Tá? Que dê pra gente entender, tá ok? Que duas palavras que completam essa frase. Tudo bem? Como é? Primeiro aí, 2 minutinhos e a gente já retorna. Até já. She wakes up from a dream she can't sleep, lying awake in fear of dreams she can't keep.
Voltamos aqui, o pessoal está Legal. perguntando cadê a música. A música, Viviane, a gente está aí com os probleminhas, vamos dizer assim, Técnicos. relacionados a direitos, né? Vamos dizer assim. Mas o pessoal já está trabalhando para resolver tudo isso. Não é tão simples quanto parece. Ah, toca tal música e tal. Não é assim, tá bom? Então a gente já, o pessoal está tentando resolver essa questão toda. Mas vai resolver, tá bom? É porque é para a gente concentrar mais nas respostas, né? Verdade. A gente tem respostas aqui, professor. Ó, Legal. o pessoal está dizendo manter a base, somar o expoente. Legal. Os alunos aqui do professor Antônio, na DE de Rio Preto, está dizendo conservar a base, Legal. somar os expoentes. Alunos da professora Eunice estão dizendo também repetir e somar. Acho que é isso, manter e somar, Legal. conservar e somar. Então, legal, o pessoal está trabalhando aí com sinônimos, né? Muito importante aí na língua portuguesa, tá? Eu usei outra palavra, né? Manter, repetir, né? Usar novamente, enfim, tá? Então, na multiplicação entre duas potências com a mesma base, para calcular o resultado, basta repetir, né, a base e, como o pessoal bem observou, somar os expoentes. É uma propriedade muito conhecida aí, né, das potências, né? E aí a gente vai fazer a representação algébrica dela, bastante conhecida também, Vivi. Então, o que acontece? Aqui é a descrição algébrica dessa frase, basicamente é isso. Então, o que você tem? Tem duas potências, a elevado a m, tá? De mesma base, vezes a elevado a n. Aí, qual é o conceito? Conserva ou repete a base ou mantém, todas são sinônimos, levam ao mesmo pensamento, tá? Conserva-se a base e somam-se os expoentes. Então, é essa a ideia. Numericamente, a gente tentou botar um exemplo aqui para pessoal. Olha lá, eu tenho 2 ao quadrado, tá? Que multiplica 2 à terceira. Perceba que você tem um produto, ou seja, uma multiplicação de duas potências de mesma base. No caso aqui, a base 2. O que eu faço? Eu preciso calcular o resultado separado, depois o resultado separado da outra, multiplicar e chegar no resultado. Não. Aplica a propriedade, né? Então, o que você faz? Mantém a base e soma os expoentes. Ó. 2 mais 3, 5. Então, na prática, 2 ao quadrado vezes 2 à terceira implica no resultado de 2 à quinta. Ou seja, já calcula direto 2 elevado a 5, que na prática é 32. Então, as potências têm essas características, né? São facilitadores, né, do processo. Pelo menos na minha concepção, né? Então, a ideia o que é? É facilitar o processo para chegar no mesmo resultado com eficiência, tá? Então, é essa a ideia. Deixa eu limpar a lousa aqui, está um pouco condicionada. Então, é essa a ideia. Então, essa primeira propriedade, ela trata basicamente disso, tá? Multiplicação ou produto de duas potências de mesma base. O pessoal mandou super bem, né, Viane? Mandou super bem. Eu costumo falar assim, às vezes, para os meus alunos, para usar uma palavrinha grudadinha, multiplica, soma, né? Quando multiplica, soma. E daí dá certo, né? A gente decora assim. Apareceram bases iguais, com os expoentes aí, vocês basta multiplicar e somar. Beleza, tá bom? Olha lá, vamos para a próxima? Na letra B, tá? Aí já está dando uma dica aqui, ó. Na divisão entre duas potências com a mesma base, para calcular o resultado, basta a palavrinha, a base e outra palavrinha, os expoentes. Página 90 do material, tá? É essa a ideia, trabalhar esses conceitos na aula de hoje, tá bom? Mais 2 minutinhos e já retornamos.
She wakes up from a dream she can't sleep, lying awake in fear of dreams she can't keep. As she lays there thinking to herself, dreams become nightmares if you leave them on a shelf. She lies awake while the whole town is sleeping. Rain hits her window, the whole world is breathing. There is just no time to find the meaning if you spend all of your time sleeping, 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 I need you to wake up with me. I need you to wake up. I need you to wake up with me. I need you to wake up. Então, voltamos aqui. Vamos lá ver. Vou mandar abraço aqui para a professora Regina Célia, da Escola Maria de Lourdes, em Indaiatuba, e a Escola Leonice de Aquino, os alunos do 8º B da professora Eliana estão participando aqui, dando várias respostas. O professor Célio, da Escola Adib, em Jundiaí. Valeu. Aqui nós temos alguns alunos, alunos da Escola Capitão, professor Betânia, da Escola Capitão, a professora Betânia, estão dizendo conservar e subtrair. Legal. A aluna Maria Eduarda, do 8º B, Francisco Pier Gentili, acho que é isso, respondeu repetir e subtrair. E no núcleo de Paulínia, também estão dizendo repetir e subtrair. Tem gente que falou somar e multiplicar aqui. Temos que pensar nessa. Repetir e subtrair na Escola Balneário das Palmeiras. Tem uma escola aqui de Ourinhos, né? O Pei José Augusto também estão dizendo conservar e subtrair. E aí, professor? Vamos lá, né? Essa é uma propriedade muito comum, né? Aqui o pessoal usou o conservar, a gente usa basta repetir, né? O conservar, né? A base aí são sinônimos também, né? E aí o que a gente faz? A palavra-chave aqui, o que é? É realmente subtrair, tá? Propriedade bastante comum, bastante conhecida aí dos nossos estudantes, o professor não precisa nem falar. Algebricamente, o que a gente tem? Produto de duas potências, mesma base, não, estou mentindo, é divisão de duas potências de mesma base. Mantém-se a base, né? Conserva-se essa base, repete essa base, e ao invés, né, de somar os expoentes como se fazia lá no produto, aqui a gente vai fazer o quê? Vai fazer a subtração desses mesmos expoentes, tá? Vamos devagar, o pessoal estava reclamando que a gente está correndo, né? Tá? Então, o que acontece? Numericamente, o que a gente tem aí? Vamos manter, olha lá. 2/8 dividido por 2². Mantém, conserva, repete a base. E aí, olha lá, a divisão, tem que ficar atento aqui, né? E subtrai os expoentes. Ou seja, eu tenho 8 menos 2, portanto, eu tenho 2 elevado à sexta potência, né? Então, repito, ao invés de calcular separadamente isso aqui e depois fazer a divisão, faz um trabalho só, né? Aplica a propriedade e já calcula 2 elevado à sexta, que vai chegar no mesmo resultado. É essa a ideia. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Vamos apagar aqui para ficar mais limpinho. Vamos para a próxima. Letra C. Essa é tranquila, né? Essa é talvez a mais conhecida de todas. Ela muito, muito sossegada, tá? E que todo número elevado a 1 é igual a 1 minutinho e a gente já retorna. Até já. She wakes up from a dream she can't sleep, lying awake in fear of dreams she can't keep. As she lays there thinking to
wanna shout. She lies awake while the whole town is sleeping. Rain hits a window, the whole world is breathing. There is just no time. Vamos lá, então. Vamos? Tem gente dizendo aqui, ó, já de primeira, expoentes iguais, o resultado é 1. E aí nós temos também, continua o mesmo número, é ele mesmo. O pessoal do PEI, professora Osmarina, está dizendo que fica ele mesmo, é o próprio número, é igual a ele mesmo. Acho que a maioria está dizendo isso. Não, essa é aquela mesmo, né? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Algebricamente, A elevado a 1 é o próprio A, bastante comum, tá? Numericamente, aqui para fugir da rotina, eu coloquei o número 2187 elevado a 1, que é o próprio 2187, né? São fundamentos, são questões assim bastante importantes, né? Que a gente sempre tem que dar uma atenção por mais simples que seja. Tudo bem? Vamos lá na letra D. E que todo número elevado a zero, com exceção do próprio zero, é igual a 1 minutinho e já retornamos, tá bom? Até já. She wakes up from a dream she can't sleep, lying awake in fear of dreams she can't keep. As she lays there thinking to herself, dreams become nightmares if you let them on a shelf. She lies awake while the whole town is sleeping. Rain hits a window, the whole world is breathing. There is just no time to... Voltando aqui, ó. O professor Rafael está falando, manda um abraço para o PEI Francisca Ribeiro, aqui na cidade de Assis. Então, um abraço para vocês que nos acompanham. O pessoal está dizendo aqui 1. É igual a 1. Uhum. Acho que é isso, hein? É isso aí mesmo, né? Todo número elevado a zero, com exceção do próprio zero. A gente teve o cuidado, né? Lá na aula 1, a gente acabou não colocando essa questão da exceção do próprio zero, né? Como vamos lá definir a ideia do todo número elevado a zero. Tá? Que a gente até está comentando nas aulas anteriores que merece uma aula específica para essa questão toda, né? É bastante comum, né? De vez em quando vem, professor, mas que coisa estranha, né? Por que todo número elevado a zero é igual a 1? Né? Tem uma explicação lógica para a coisa, mas a gente não consegue, infelizmente, descrever, né, essa propriedade aqui em tão pouco tempo. Merece uma aula específica e a gente vai produzir essa aula para explicar aí para o pessoal, tá bom? Vamos saber a resposta, né? Todo número elevado a zero, com exceção do próprio zero, né? A gente consegue não elevar zero como base, né? Elevar algo que não tem também. Então, a gente normalmente não conceitua essa ideia do zero elevado a zero, tudo bem? Algebricamente, né? O pessoal já está bastante acostumado. A elevado a zero é igual a 1, tá? Esse A aqui, ele assume o valor de variável, pode ser qualquer valor, e numericamente aqui eu também fugi da rotina, tá bom? E coloquei um número 5.678 elevado a zero, que é igual a 1, para ilustrar que qualquer valor pode, né, satisfaz essa propriedade. Tudo bem? Vamos lá. Na letra E, quando temos uma potência elevada a outra, uma potência elevada a outra potência, né, na prática é isso, para calcular o resultado, basta pontinhos, os expoentes, 1 minutinho e a gente já retorna com a resposta. Até já. She wakes up from a dream she can't sleep, lying awake in fear of dreams she can't keep. As she lays there thinking to herself, dreams become nightmares if you lay them on a shelf. She lies awake while the whole town is sleeping.
Ah, aqui o professor Sérgio está falando, ó, fala o nome da escola e as respostas, minha linda. Não dá, tem milhares de respostas, nosso tempo está curto. Eu vou pedir desculpa, tá? Mas a maioria das pessoas está dizendo aqui multiplicar, professor. Beleza, tá? Quando temos uma potência elevada a outra, para calcular o resultado, basta multiplicar os expoentes, tá? Para ser bem redundante, na prática que a gente tem base elevado. A gente chama de potência, né, Viviane? Basta conservar a base e multiplicar os expoentes, tá ok? Bastante tranquilo, olha lá, a multiplicação. 2² ao quadrado, na prática, implica em quê? Em 2 elevado a 8, ou 2 à oitava, portanto, temos aí, ó, 256. Na próxima, aí, o que a gente tem? Também, né, olha lá, quando temos uma potência elevada a um número negativo, a elevado a menos n, com a base diferente de zero, o resultado, pontinhos da base, elevado ao mesmo expoente, porém com o sinal, um minutinho, também já retornamos. Essa é tranquilinha também, tá bom? Até já. She wakes up from a dream she can't sleep. O pessoal está dizendo inverso e positivo. Será? A maioria aqui. Legal, vamos lá, tá? E é verdade, né? Quando temos uma potência elevada a um número negativo, com a base diferente de zero, o resultado é o inverso da base, elevado ao mesmo expoente, porém com o sinal positivo. Falamos sobre isso ontem, né? Essa ideia da inversão. Posso inverter, professor? Lembrar que existe o número 1 aqui embaixo? Pode, sem problema nenhum, desde que esse expoente desça aí invertido, ou seja, com sinal positivo. Numericamente, ó, 2 a menos 4, a gente inverteu, olha o sinal do 4 negativo, desceu o quê? 4 positivo, portanto, temos 2² aí, 1 sobre 16, 16 avos, beleza? Tá? Então, é isso, tá? Olha lá, na letra G, eu estava conversando com a professora Viviane, e essa aí é estranha, tá no material, tá? Mas assim, meu, não dá para ter bola de cristal, né? Então, a gente vai fazer essa aí junto. Quando temos uma potência cuja base é uma, aí pode ser qualquer coisa, né? Entre dois números, basta elevar o numerador e, aqui ficou fácil, denominador separadamente. Mas aqui não tem muito como saber isso, né? Então, a gente já vai subir a resposta, né? A divisão, né? Então, a gente está falando de uma divisão, tá? Entre dois números, basta elevar o numerador e o denominador. Olha lá a propriedade. Algebricamente, ó, o expoente tanto serve para o numerador quanto para o denominador. Numericamente, é essa estrutura, ó, perceba, separando ele aqui, temos 8 sobre 27, tudo bem? A última também, na letra H, as potências com a base A, expoente fracionário M sobre N, bastante conhecidas as propriedades, os professores trabalham muito, pode ser representadas como, olha lá, a raiz enésima de A elevado a M, é aquela famosa, né? A gente transforma a potência em um radical, tá ok? Lembrando aqui, ó, esse N, ele vai para fora, tá? E o M, tá? Vai lá para dentro do radical, tá? Numericamente, o que a gente tem? 5 elevado a 2/3. Na prática, temos raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. E é essa a ideia. Viviane, a aula está terminando. Eu agradeço muito a participação de todos. Nosso diretor vai colocar para vocês o QR Code, fazerem aquela análise da aula, falar o que precisa melhorar, o que a gente precisa corrigir, aquela crítica bastante coerente e construtiva para a gente melhorar as nossas aulas. Viviane, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Desculpa por não ter lido todos. Na próxima vez eu vou ler, tá? Hoje tem muitas propriedades para vocês, o professor tinha para falar, tá bom? Um beijo e até a próxima e continue nos acompanhando aí. É isso aí. Obrigado a todos, obrigado à equipe de produção que fez essa aula acontecer, o pessoal das Libras e até a próxima aula. Valeu!